Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje, sexta-feira. E olha que semana agitada, que finalzinho de mês aqui conturbado. Na semana passada tivemos a divulgação das políticas monetárias para o Brasil e para os Estados Unidos. E nesta semana a divulgação do novo arcabouço fiscal. Parcialmente, né? Vamos falar que foi divulgado, mas ainda não foi divulgado porque o texto base, o texto final da proposta ainda não foi finalizado, está sendo formulado pela equipe econômica. Então temos um arcabouço peronomútil, não temos aí a completude de todo o texto, algumas lacunas ainda devem ser preenchidas, algumas respostas estão sendo esperadas pelo mercado, pelos economistas, pelas grandes casas de análises, bancos e até, claro, pela classe política. Conforme ali também nós divulgamos na semana passada e também ontem com a proposta em mãos. Inclusive, trouxemos o PowerPoint da apresentação alguns minutinhos antes da coletiva de imprensa em primeira mão aqui para você que assiste e acompanha a nossa BMC News. Eu gostaria de deixar, claro, uma ótima tarde para todos que estão nos acompanhando neste momento. Muito obrigado por estarem aqui nesta sexta-feira. O mercado não está tão animado, está corrigindo um pouquinho o movimento de ontem. No entanto, ainda estamos no positivo na semana. Espero que tenha muita gente feliz por aí, ou se estiver preocupada com o rumo do novo arcabouço fiscal, pelo menos um pouco mais tranquila do que na semana passada. Um abraço para o Sérgio Rocha, que está sempre por aqui, o Júnior Silva, o MPK também sempre na nossa programação, o Peter Santana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Peter Santana. Espero que eu tenha falado correto desta vez. Então, Peter Santana por aqui, o Alex também sempre na nossa programação e o MPK mandando uma contestação. Tá nervoso, MPK? Acordou aí, enraivecido, está expressando aí o seu descontentamento no Twitter. Acompanhei a sua tour lá no Twitter, falando que o mercado tá meio dormente, não tá entendendo o que tá acontecendo, tá felizinho. Será que o mercado tá felizinho mesmo? Ou foi só um movimento de curto prazo desses últimos 5 dias? Hoje nós devolvemos um pouco esse valor, 1,12% de queda para o Ibovespa, novamente aos 102.554. Tem mais pessoas por aqui que corroboram com esse fulgor do MPK, com essa raiva aí guardada. Não raiva, a gente está todo mundo num alto astral aqui, sempre tranquilo, sempre tocando a nossa conversa e os nossos programas da melhor forma possível, da forma mais leve, para, claro, aguentar essas buchas que o mercado joga pra gente todos os dias. Mas acompanhe o MPK também lá no Twitter, tá sempre comentando algumas coisas e deixando seus comentários, suas contribuições. MPK, muito obrigado por sempre estar aqui no nosso chat, é sempre um prazer, mesmo nos dias aí de mau humor, mesmo nos dias que tá meio bravo com o planeta, com a economia brasileira, com a política brasileira, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Um abraço para todos e, claro, vamos ao nosso mercado internacional. O que está acontecendo no mercado internacional? Nós temos estabilidade, não muito movimento. Algumas bolsas especificamente ganham um pouquinho mais de valor, mas patamares de estabilidade. Nós temos aqui, lá na Ásia nós tivemos um movimento um pouco dividido, algumas bolsas ganhando, outras perdendo, no entanto, um movimento majoritariamente positivo. Nikkei 225, 0,78% de alta. Nós temos Xangai, 0,36% de alta também. E o índice SE Component também em patamar positivo, está apresentando 0,64% de alta. Para Taiwan, nós temos uma bolsa oscilando positivamente, mas praticamente em patamar de estabilidade, 0,12% de alta. Hong Kong também normalmente mais volátil, normalmente ganha um pouco mais de valor ou perde mais valor do que o restante dos índices. Hoje está basicamente no mesmo ritmo, 0,45% de alta para Hong Kong. E KOSPI na Coreia, 0,97% de alta, quem ganha um pouco mais de força, quem ganha um pouquinho mais de valor. Lembrando, essas bolsas já estão encerradas, não tem mais jogo, não tem mais negociação, encerraram ali durante a nossa madrugada. Então, por conta do fuso horário, o mercado de capitais na Ásia funciona durante a nossa madrugada, enquanto espero que todos estejam dormindo. Tem gente meio maluca aí que fica acompanhando o mercado asiático 3 horas da manhã, tá de pé, já tá mandando um café para dentro e tá acompanhando a negociação de minério de ferro lá fora. Cada um, cada qual, espero que estejam todos dormindo, descansando aí para, claro, terem um dia ótimo acompanhando a programação da BMC News. Para a Europa, quais os principais movimentos?
DAX na Alemanha, 0,69% de alta. Nós temos 0,15% de alta para FTSE também lá na Europa. No entanto, não faz parte da União Europeia, o Reino Unido. 0,81% de alta também para a CAC 40 na França. E o índice Eurostoxx também em patamar positivo, 0,69%. Lembrando, patamar final da cotação desses principais índices acionários da Europa, porque por lá também não tem mais jogo. Já temos as bolsas encerradas, acabaram de encerrar as suas operações. Então, já são os dados do fechamento, não tem mais jogo na Europa. E algumas informações importantes lá para a Europa. Nós temos a inflação na zona do euro, que deu uma leve desacelerada. Nós tivemos aí uma desaceleração para 6,9%, ante uma projeção, uma expectativa do mercado de 7,1% no agregado de 12 meses. Então, é uma notícia positiva. Viemos aí com a inflação abaixo das expectativas, no entanto, ainda preocupa as autoridades monetárias da Europa. Então, devemos ficar de olho no que pode acontecer com a Europa para os próximos dias. Lembrando, essa inflação total na zona do euro, na base anual, nós tínhamos aí 8,5% de alta em fevereiro, nos últimos 12 meses, e agora com esse 6,9%, uma bela desacelerada. No entanto, preocupação. O que aconteceu com a inflação na Europa? A inflação, o dado cheio que aglomera ali bens mais voláteis, como alimentação, como energia, como commodities ali energéticas, ela deu uma bela de uma desacelerada. No entanto, o núcleo, que é aquela inflação mais difícil de combater, ainda está alto e ainda está vindo acima das expectativas. Então, a inflação, o número cheio, está vindo abaixo, está desacelerando. No entanto, o que preocupa é essa alta na inflação ali do núcleo, que tem ali alguns serviços, tem outras questões alheias, claro, a esses bens que são mais voláteis, têm preços mais voláteis. Então, preocupa as autoridades e ainda é um dado para ficar de olho. Notícia positiva com a desaceleração da inflação na Europa, no entanto, notícia preocupante para o núcleo da inflação também na Europa, na zona do euro. Nós tivemos também o Reino Unido se unindo ao bloco comercial Indo-Pacífico após, claro, 2 anos de negociação. Foram 2 anos para assinar esse contrato e agora o Reino Unido se unirá a esse bloco Indo-Pacífico. Quem diria, né? 2 anos apenas no Brasil. Quanto tempo demoraríamos para assinar um contrato dessa magnitude? Quero saber de vocês aqui no nosso chat. Será que sairia? A gente já tem um contrato, um projeto que está firmado, um acordo já está fechado, deve ser aprovado em casas legislativas na Europa. Da união do Mercosul com a União Europeia, esse livre comércio de bens, então seria um baita de um acordo aqui que favoreceria também o Brasil. No entanto, aí vai demorar bastante, a gente vai demorar para ver essa aprovação, tanto ali no Parlamento Europeu, mas também nos parlamentos de cada um dos países. Se alguém vetar, não tem jogo, não vai ter acordo. No entanto, se a gente tiver essa aprovação, que deve demorar, vai ser bastante interessante para o nosso Brasil. Notícia também curiosa da Itália. Ela bloqueou o ChatGPT, teoricamente por descumprir algumas regras de captação de dados pessoais. Você está usando o ChatGPT? Será que ele está capturando alguns dados sensíveis de você, usuário? Na Itália, ele foi bloqueado por enquanto, no entanto, ele deve ser avaliado e, teoricamente, aí, em curto espaço de tempo, deve ser reaberta essa permissão para a Microsoft operar com o ChatGPT lá na Itália, especificamente em um país apenas, não para a zona do euro como um todo. No entanto, notícia interessante, notícia que deve ficar no olho aí de todos que estão acompanhando o desenvolvimento dessa nova tecnologia. Para os Estados Unidos, PCI na área. PCI, o dado mais importante, pelo menos o dado predileto dos membros do Comitê de Política Monetária lá do Federal Reserve, que demonstra ali alguns preços das despesas de consumo pessoal lá nos Estados Unidos. Então ele teve um crescimento de 0,3% e a expectativa aí do agregado era 4,7%. No entanto, o agregado veio em 4,6%. Levemente abaixo da expectativa, no entanto, ainda aumentando, crescendo 0,3% essas despesas com consumo pessoal nos Estados Unidos. Veio em linha com o esperado, o mercado não deve reagir de tal forma tão enfática, até 0,1% ali de oscilação para cima para baixo do que estava previsto. No entanto, é importante que nós prestemos atenção especificamente nesse dado que é o predileto dos Estados Unidos, do Federal Reserve. Nós tivemos também a taxa de desemprego aqui no Brasil, que avançou para 8,6% da população, segundo o IBGE. Então, outro dado a ser levado em consideração aqui para a nossa
nossa economia brasileira. Nós seguimos dinâmicas diferentes da que aparecem ali nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tentando desacelerar ao máximo a sua economia sem causar uma recessão. Aqui no Brasil, a coisa é diferente. Nosso foco maior é combater a inflação. O mandato de emprego do Banco Central é muito novo ainda, então é uma segunda preocupação, uma preocupação secundária. Assim que funciona, é uma diferença para o que acontece nos Estados Unidos, onde o mandato é duplo, então nós temos o mandato de emprego e temos também o mandato de inflação. Aqui no Brasil, a inflação é mais importante, pelo menos por enquanto. O mandato de emprego já foi empregado e, claro, deve ser aplicado aí ao longo dos anos, mas deve demorar bastante para essa preocupação ser a principal do nosso Banco Central. E vamos para a Bolsa no Brasil. Ibovespa 1,18% de queda, já havia dado esses dados aqui há pouquíssimo tempo atrás, 112.491 pontos. Principais destaques negativos, a Apivida.1 daquele fulgor, daquela energia, daquele ânimo do mercado com o ativo, após a família controladora despejar R$ 1 bilhão e 250 milhões de reais em liquidez para o ativo, não é que a família deu esse dinheiro. Ela vai, claro, comprar alguns imóveis da companhia que foram adquiridos por M&A depois de 2018. Mas é uma notícia ainda muito positiva. Nós também tivemos o anúncio, deve ser aprovado, essas duas medidas ainda devem ser aprovadas, lembrando aqui para quem nos acompanha. Também tivemos o anúncio de uma proposta de um follow-on para a companhia, uma captação de 390 milhões de reais para novas ações e, claro, 365 milhões de reais seriam destinados apenas para a família controladora. Então, o controlador vai comprar, teoricamente, mais ações, vai comprar mais porção da companhia e vai adquirir esses ativos que hoje fazem parte do portfólio da companhia, mas não são líquidos, não são utilizados para equalizar as operações da empresa. Então, notícia interessante, hoje devolve um pouco dos valores, até abrindo aqui um pouco a oscilação de Apivida nos últimos dias. Apivida, por aqui, o meu mapa me pregou uma bela de uma peça. Nós temos aqui, uma forte alta pro ativo, chegamos à área dos R$ 2,90 e tantos e agora R$ 2,61%. Corrigindo um pouquinho esse movimento positivo que vimos nos últimos dias, movimento muito positivo, inclusive desde a data aqui do anúncio, abriu gapeado e continuou esse movimento de alta. Ontem, inclusive, nós abrimos com gap, fechamos abaixo da abertura, no entanto, ainda em patamar positivo. Do lado negativo ainda temos Grupo Soma 6,54%, BRF 5,48%, B3AS3, olha só, B3 novamente em patamar negativo e perdendo bastante valor, 5% de queda para a B3, Redditor 4,27%, era o principal destaque positivo no dia de ontem e agora devolve esse valor, devolve praticamente todos os ganhos, quase 5%, 4,5%, 4,27% de queda para Redditor. Qualicorp, novamente Qualicorp por aqui, eu estou cansado de falar de Qualicorp, mas está sempre entre as principais quedas do dia. Qualicorp hoje perde 3,56%. Então, um movimento muito negativo para o Ibovespa no dia de hoje. Alguns dos principais ativos perdendo bastante valor. MRV, 5,53%. Será que no mês ainda tem aquele viés positivo? Está quase zerando. Nós tivemos no início do mês alguns anúncios de planos habitacionais aqui da cidade de São Paulo. O ativo recebeu essa notícia com muito ânimo. O mercado beneficiou aqui as ações de MRV. No entanto, aqui, o ativo estava aberto errado. Ainda está muito positivo, 9,66% de alta. Ganhou muito valor no começo do mês e agora perde consecutivamente durante alguns pregões valor. Na semana, 8% de queda, no mês ainda 9% de alta, 9,66%. Do lado positivo, nós temos Cogna. O que aconteceu para Cogna? Tá do lado positivo. O que o mercado está fazendo com esse ativo? Não era aquele lixinho do mercado? Muita gente tratava dessa forma a Cogna depois de perder muitos patamares, inclusive no ano de 2023, 3,85% de alta. Nós tivemos uma alteração nos relatórios de JP Morgan e também de Itaú BBA, indicando ali, não é compra, é uma indicação neutra. Estava para venda, estava ali, estava não recomendando o ativo de Cogna, agora JP Morgan trocou essa recomendação para neutra, avançou uma casinha ali na faixa do relatório de JP Morgan. Cogna aqui, reagindo bem, já ganhou muito mais valor, está desacelerando durante o dia, ganhava 7% no começo do nosso pregão. Acho que o viés negativo do mercado está achatando essa parte positiva aqui do nosso mapa de calor e Cogna está perdendo um pouquinho de força porque,
alguns ativos eles disparam e voltam para onde estavam. Cogna 3,30%. CSN Mineração e CSN Siderurgia Nacional tiveram um fato ali muito interessante, uma captação de dívida de mais de R$1 bilhão para aumentar o potencial de extração, de mineração de minério de ferro. Então, muito interessante essa notícia. O mercado hoje reage de forma positiva, não tão positiva. Aqui, ó, CSN 1,46%, porque não deixa de ser uma dívida e custo financeiro hoje é palavrão no mercado financeiro. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, claro, trago Alex André aqui com algumas análises, alguns pontos de vista do nosso mercado brasileiro. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta com o BMC Stock, agora trazendo ele, Alex André, especialista de investimentos da Sarinvest, a nossa conversa. Alex, hoje tivemos uma notícia que não pegou muito bem para a companhia. Muito obrigado aí por essa participação. Daqui a pouco eu falo sobre qual companhia que está pesando um pouquinho aqui no nosso Ibovespa. Boa tarde, Gabriel. Prazer falar contigo, todos que nos assistem, nos escutam aqui no BMC Stock de hoje. Maravilha, trazendo meu mapa e trocando para volume de negociação, sempre no topo do volume. Eu vou ter que usar o mouse, a tecnologia rudimentar utilizada na internet, não sei se todo mundo conhece. O volume 1,58% de queda, 1,63% agora bem volátil esse ativo. Vale 3, 899 milhões negociados para a Vale. Qual a principal notícia? A Justiça, teoricamente a companhia não recebeu esse informe, ainda não foi comunicada dessa decisão. Mas a companhia terá de despender ali 10 bilhões, mais de 10 bilhões de reais para auxiliar a Fundação Renova a prestar os serviços de renovação, claro, de reestruturação, de auxílio aos familiares das pessoas afetadas ali naquela catástrofe das barragens de Mariana. Alex André, a gente sempre volta nesse assunto. Já são 2 grandes acidentes envolvendo a Vale, tanto Mariana quanto o Brumadinho, que foi um pouco mais próximo, faz pouco tempo. Qual que é as chagas que ainda estão abertas, as chagas ainda abertas para a companhia, para a Vale, relacionadas a esses 2 grandes acidentes? O investidor ele deve se preocupar com essas repercussões ou a companhia se prestando a auxiliar esses familiares, a reestruturar, claro, a região, ela diminui um pouco esse risco? O que está na cabeça do investidor em relação a esses 2 grandes acidentes e a possibilidade de novos acidentes? Porque se já teve 2, quem sabe um novo acidente? Como que fica essa questão ambiental e social de Vale na conta do investidor? É inerente à tese, né, Gabriel? Isso sempre vai ter algum certo tipo de risco. Apesar da companhia investir muito, né, em prevenção de acidentes, em prevenção ali de rompimento de barragens, mas é um ponto que a se considerar, apesar do risco ser menor do que estava sendo observado antes, depois dessas 2 grandes tragédias. Em relação a indenizações, né, a pagamentos, sempre está muito aberto e eu acredito que talvez não possa ser o último, né? Sempre vai ter algum familiar, alguma ação, né, coletiva, algo que pode acontecer, a mesma coisa que acontece com o Braskem, que aconteceu com o Braskem, né, também no passado, questão do Salgema, que imobilizou aí bilhões de reais, que ainda grande parte do Braskem ainda não pagou.
e também o governo vem discutindo com a companhia para fazer esse pagamento antes de qualquer movimento estratégico. Então, isso que a gente tem que entender, né? Tem esses riscos, não só ambientais, mas sociais, como você disse muito bem, e eu acredito que isso pode sim impactar, de certa forma, não recorrente, né? Um impacto não recorrente no resultado da companhia, mas fundamentos, enfim, continuam muito sólidos, mas tem que observar que talvez o mercado pode colocar um preço mais no curto prazo, Gabriel. Maravilha, esses movimentos de curto prazo, essas grandes indenizações, como você bem mencionava, elas estão demorando bastante para sair. Então, há quanto tempo nós já vimos esse desastre de Marianas e indenizações ainda na justiça, ainda sendo discutidas? Essa incerteza de o que vai acontecer, ela gera esse desconforto? Ou já deve estar tudo no cálculo da companhia, para as operações? Como é que fica essa questão, Alex? Eu não acredito, Gabriel, sabe por quê? A justiça, como você disse muito bem, ela é muito morosa, né? Ela demora muito e são decisões, talvez foram decisões a favor da companhia e depois volta a ser contra a companhia. A gente tem uma insegurança jurídica aqui no Brasil tremenda. Inclusive, essa semana eu estava falando com outra companhia de capital aberto que também passou por uma insegurança jurídica. Era uma decisão favorável à companhia, depois de anos. Essa decisão veio contra ela tem que pagar mais de 5 anos passados, né, de despesas que não precisavam ser pagas, no passado uma liminar na justiça. Então, assim, no Brasil, realmente, justiça é um ponto muito complicado para se lidar. É inerente a qualquer tese, então, todo mundo está, né, exposto a risco judiciário, de alguma forma, nas empresas da B3 e no dia a dia, na economia real, mas a gente tem que observar que essas empresas que têm tragédias, né, que têm algum certo tipo de impacto, isso pode vir uma questão mais não recorrente, um pouco mais considerável no resultado da companhia, Gabriel. Maravilha, muito obrigado pela participação de hoje, Alex André. Um pouco mais curtinha aqui essa participação, mas claro, esclarecendo muitas coisas para o investidor que está nos acompanhando neste momento. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer. Maravilha. Para quem estava no chat pedindo like, por favor, não esqueçam do like. Eu estou aqui o dia todo. Alex André vem fazer as suas participações. Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral já devem estar chegando por aqui com o BMC Market. Todos nós merecemos, por favor, o seu like. Apoia muito o nosso serviço. Como diria o Silvio, vale mais do que dinheiro. Será que vale mais do que dinheiro? Eu acho que sim. É o reconhecimento, nos ajuda, impulsiona o nosso conteúdo. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal do YouTube, assim você terá acesso a todo o conteúdo que é produzido pela equipe da BMC News sobre o mercado financeiro, sobre economia, sobre negócios, sobre inovação. A gente produz bastante coisa por aqui e é sempre muito importante que esse conteúdo ele seja propagandeado, espalhado aí para o Brasil, que falta muita informação sobre o mercado, sobre empreendedorismo ainda. Nossa missão é atingir cada vez mais pessoas, então ajude-nos deixando o seu like. Por favor, tem mais de 400 pessoas nos assistindo só no YouTube aqui e por favor, deixa o like, tem 79 likes, acho isso um absurdo. Você que está nos assistindo, abaixa aí o seu vídeo, clica no joinha, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, só um último giro de Ibovespa. Nós temos o Ibov oscilando negativamente, ainda em patamar negativo, com um pouquinho aqui de intensidade, corrigindo aquele movimento forte do dia de ontem. A gente chegou a ganhar mais de 2% no começo do mercado, fechamos em 1,89% de alta ontem e hoje 1,29% de queda, ainda acima dos 100 mil pontos, 102.379. Perdemos o 103, mas ainda tem essa faixa do 102 para resguardar o nosso Ibovespa. Eu vou ficando por aqui, depois do intervalo tem BMC Market na área e todas as feras aqui no nosso programa discutindo os principais assuntos do dia. Eu volto no Atlantic Connection, um abraço para todos, tchau, tchau.